E vamos agora ao fechamento e também aos destaques que nortearam o mercado financeiro na última semana. O Ibovespa encerrou o último pregão em alta de 1,29% aos 120.568 pontos, o maior patamar em 3 meses. No saldo da semana, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou ganhos de mais de 2%. Já o dólar comercial registrou queda de 0,67%, negociada a R$ 4,91. No balanço semanal, a moeda somou valorização de 0,35% frente ao real. O destaque da sexta-feira ficou por conta de dados da inflação brasileira, que, apesar de apresentarem alta em outubro, vieram abaixo das projeções do mercado. Já a queda do dólar na última sessão esteve relacionada ao cenário externo e só não foi maior por causa de declarações mais conservadoras por parte do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Os últimos dias, inclusive, foram marcados pela preocupação em relação ao futuro dos juros do país e a possibilidade da inflação continuar acima da meta. Aqui no Brasil, a expectativa é que a taxa básica de juros deve seguir em queda nas próximas reuniões do Copom, o Comitê de Política do Banco Central. Apesar de subirem cerca de 2% na sexta-feira, os preços do petróleo emendaram a quarta semana seguida de queda, com 4% de recuo no período. A alta no último dia útil da semana passada esteve relacionada com a vontade do Iraque em apoiar os cortes de produção de petróleo da OPEP, a organização que reúne os maiores produtores de petróleo, que vai se reunir dentro de 2 semanas. E quem traz mais atualizações para a gente aqui da agenda econômica da semana é o economista-chefe do PicPay, Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Priscila? Tudo jóia. Vamos lá. Quais os destaques da agenda econômica dessa semana? Deixo contigo. Tá. Começando lá por fora, assim, apesar, enfim, ter um feriadinho na quarta-feira, é uma semana importante, né? Lá fora, como vocês bem frisaram agora, você tem 2 dados importantes nos Estados Unidos que vão dizer para a gente, ou dar novos sinais, se dá para ficar confortável com essa pausa nos juros dos Estados Unidos, né? Então tem inflação ao consumidor e também tem alguns dados de vendas no varejo que vai dar um cheiro, né, da força do consumo por lá. Então, acho que é importante acompanhar dentro desse contexto de parada de juros nos Estados Unidos, mas com o Fed na dúvida se ele deveria ter parado aqui ou se ele deveria continuar subindo ou não. Esses dados vão dizer para a gente, pelo menos dar uma dica, né? E lá na China, de importante, a gente tem todos os dados de atividade referentes ao mês passado. É importante também entender se a gente tem essa continuidade de uma retomada lenta da economia, né? O governo vem fazendo algumas políticas de ajuste ali para tentar dar um boom ali na economia. Por enquanto não tem aparecido tanto, vamos ver se agora vem, né? Principalmente do lado de vendas no varejo, que acho que está andando mais devagar, o consumidor está bem ressabiado na China. E aqui no Brasil, para terminar aí, acho que o grande destaque da agenda econômica é a pesquisa mensal de serviços referente a setembro, fechando aí o terceiro TRI, os serviços que têm sido o carro-chefe da atividade econômica junto com a agropecuária. E com os últimos dados de atividade de setembro saindo ainda, como é que ficam as previsões para o PIB no terceiro trimestre desse ano, Marco? Então, pois é, o que tem acontecido, né? Então, a gente teve um primeiro semestre muito bom, mas muito carregado nas costas ali pelas commodities, né? A agropecuária de um lado e a indústria extrativa mineral do outro, né? Petróleo, minério de ferro, né? Só que agora, nesse segundo semestre, que a gente está vendo esses setores perdendo naturalmente fôlego, né? Para o agro, o segundo semestre não é tão importante quanto o primeiro. E o que a gente percebe é que o restante, né? Indústria, varejo e até o setor de serviços, tem perdido fôlego também, né? Então a gente está numa desaceleração bem gradual da nossa economia, mas é uma desaceleração. Então vamos ver como sai esse dado de serviço, mas enfim, nossa projeção aqui é de um PIB no terceiro TRI que deve ter crescido levemente acima de zero. Então é de fato uma desaceleração. A gente tem para o ano 3% de crescimento no PIB, vocês viram que o Focus tem 2,89, né? 2,9. Acho que não tem muita, acho que é por aí mesmo. Para o ano que vem tem uma discussão grande, a gente está na ponta mais conservadora, né? A gente tem menos PIB, a gente tem 1,3%, o consenso tem um pouco mais do que isso. Eu ainda acho que, apesar de a gente estar cortando os juros, esses juros ainda vai cobrar o seu preço em termos de menos crescimento. Eu também entendo que o campo agrega menos, né? Quer dizer, a gente até vai ter uma bela safra, mas esse ano foi muito forte, então a base é muito alta. A pecuária ajuda, vai abater fêmea ainda, etc. Mas ajuda menos, né? Então, eu entendo que a gente tem uma desaceleração natural e gradual para um PIB de 1,3 para o ano que vem.
E, Marco, além da agenda econômica, né, a agenda política aqui do Brasil está chamando muita atenção. Como é que você está vendo a reforma tributária e a possível mudança da meta fiscal para 2024? Pois é, assim, pela tributária, todo mundo sabe, né, que faltam vários detalhes, tramitou no Congresso, mas vai voltar agora para a Câmara aquilo que o Senado mudou. A gente não sabe a alíquota final, então é difícil ter uma super opinião, mas eu tenho uma opinião bem simples, assim, que eu tenho dito para todo mundo, que é o seguinte: a gente está partindo de um ponto inicial hoje mas tão ruim, vamos ser sinceros, né? A parte tributária brasileira, que tem que fazer muita barbeiragem para não ter um ganho. Então, eu sou otimista, porque basicamente vai ser melhor que zero, a gente está no zero, vamos pôr assim, de qualidade de tributação. Já a discussão de mudança de meta, aí eu acho que é um pastiche aí, né? A gente tem a ala política tentando puxar para um déficit para o ano que vem, e a Fazenda, né? O ministro Haddad e a Fazenda tentando segurar ainda uma meta de zero. O mercado já precifica uma mudança, né, para mais gastos para o ano que vem. Acho que a grande dificuldade aqui é entender assim, olha, essa mudança hoje é uma preferência do Poder Executivo ou é só uma incapacidade de conseguir fazer mais receita para entregar essa meta de zero? E a diferença importa, né? A incapacidade é parte do jogo, tem Congresso, tem sociedade, né, tem que combinar com os russos, assim, né? Então, assim, faz menos preço, acho que atrapalha menos a economia, isso é simplesmente uma incapacidade. Não que seja uma notícia positiva, mas é uma incapacidade natural do jogo político. Agora, se é uma preferência do executivo, e aí mudar tão cedo assim a meta do ano que vem, fica com cheiro de preferência, mesmo que o mercado já esteja precificando, eu acho que é uma notícia ruim, porque daí a gente passa a ter que pensar, poxa, então qual vai ser o déficit de 25, de 26? Quando a gente vai arrumar a casa, né? Enfim, acho que essa discussão é um pouco mais bagunçada da mudança da meta, a tributária, mesmo com todas as exceções, eu tenho uma visão positiva para o Brasil. Tá certo. Marco, mais uma vez, obrigada aqui pela sua participação, para a gente começar bem aí a semana. Uma boa tarde para você. Boa tarde, boa semana, até a próxima.